Aleluias, glória a Deus. Você pode celebrar o Senhor nessa noite. Tem alguém aqui que vive na profundidade com o Senhor? Diga assim: quem vive e anda na profundidade, anda preparado. Amém? Olha Jesus, nós estamos no nosso segundo dia da nossa série. Qual que é a série? Saia do raso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 8. Glória a Jesus. Você que está com o seu celular, está sendo transmitido hoje, pega o seu celular, envia para alguém que você conheça para ouvir a palavra do Senhor, compartilha. Tem o link na comunidade, é só você compartilhar para pelo menos umas 1000 pessoas. Amém? Glória a Jesus. Lucas capítulo 5 e o verso de número 8 diz assim a palavra do Senhor. Quando Simão Pedro viu isso, olhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Amém? Feche seus olhos e eu quero que você ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Queremos pedir que o Teu Espírito, Senhor, ministre aos nossos corações. Amigo Espírito Santo, que não seja mais uma noite, mas que seja a noite, Senhor, em que verdadeiramente os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz, à Tua palavra. Que tudo aquilo que possa de alguma forma tentar roubar esta palavra, Senhor, que seja desfeito, que seja quebrado. Pai, que os nossos ouvidos sejam agora aguçados para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, diga comigo assim: a profundidade que confronta. Amém? Você está pronto para o confronto essa noite? Então você pode sentar celebrando ao Senhor. Pode celebrar o Senhor mais forte. Nós, na semana passada, pregamos a respeito do convite. O convite que Jesus fez para os seus, naquele momento ainda não discípulos, mas que depois tornaram discípulos de Jesus. E essa noite nós vamos falar a respeito da profundidade que confronta. Existe algo muito poderoso que acontece quando alguém decide sair do raso e entrar nas profundezas de Deus. No raso, tudo é confortável. No raso, você anda e controla a situação. Mas quando você vai para o profundo, algo interessante acontece, você perde o controle. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Naquela manhã, Pedro não estava esperando um milagre. Pedro não imaginava que naquele dia o milagre iria acontecer. Ele estava voltando de uma pesca, frustrado. Aparentemente, encerrando aquele período, lavando as suas redes. Mesmo sendo um pescador profissional, sendo alguém que conhecia o lago, que conhecia os horários que os peixes
normalmente vão comer. Ele conhecia os peixes, mas naquela noite ele não pescou nada. Redes vazia, cansaço, frustração. Então Jesus entra no barco. Ele ensina a multidão e depois olha para Pedro e diz: avance para águas mais profundas. Ele poderia dizer: Jesus, o Senhor entende de ensino, mas eu entendo de peixe e de pescaria. Mas Pedro decide obedecer. Pedro lança as redes novamente. E de repente, você pode virar para o teu irmão e dizer: de repente, a rede começa a encher. De repente, a rede começa a encher. Querido, deixa eu parar aqui para dizer algo para você. A rede começou a encher porque ele decide obedecer. Quantos querem rede cheia? Tem um caminho: obediência. Os barcos começam a afundar pela quantidade de peixes. Pedro poderia ter naquele momento celebrado. Pedro poderia ter gritado: que milagre! Alguém já pescou aqui? Quem já foi pescar? Teu barco começou a afundar de tantos peixes, quantidade de peixe, alguém já viveu isso? Cadê os que foram na pesca maravilhosa que nós fizemos aqui? O Rafa está aqui, tem mais uns lá no fundo. Pensa numa pesca abençoada, de louvor, de alimento para comer, porque de peixe. Pedro poderia sair daquele lugar celebrando, festejando, gritando, dizendo glória a Deus. Mas Pedro, ele faz algo surpreendente. Pedro cai aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O milagre revelou o poder de Deus. Poder de Jesus, mas também revelou o coração de Pedro. Deixa eu dizer algo para você. O milagre revela o poder de Deus, mas precisa revelar o nosso coração. Porque quanto mais profundo formos, mais Ele confronta o nosso coração. Quanto mais fundo, mais Ele vai confrontar o nosso coração. E nessa noite eu quero ministrar a respeito dessa palavra. A profundidade nos confronta. A profundidade, a nossa profundidade não confronta o meu irmão, a nossa profundidade nos confronta. Porque a profundidade revela a nossa verdade. Pedro era um pescador experiente.
Mas diante de Jesus ele percebe algo. Sabe o que Pedro percebe? Eu não sou quem eu achava que eu era. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, a profundidade vai revelar que nós não somos aquilo que nós achávamos que nós éramos. A profundidade nos traz. O problema de viver no raso é que no raso você nunca enxerga a verdade. No raso você vive com comparação. Sabe, você olha para alguém e compara a sua vida, o seu nível espiritual. Você compara as suas habilidades. No raso você olha para um, olha para outro e começa a fazer as suas comparações. No raso você consegue fazer isso. Olha para alguém e diz assim: eu estou orando um pouquinho mais ele. Eu estou orando uma vez por semana para agradecer antes de dormir, mas eu estou orando um pouco mais do que aquele que não orou ainda essa semana. Aqui não tem ninguém. Aqui são todos de oração. Amém? Povo que ora, que busca a presença do Senhor. Mas o raso me faz ir por esse caminho. Mas Deus nunca nos mede, nos compara com outra pessoa. O Senhor não nos compara. Ele não vai olhar para o Gustavo e comparar com o Rafael. Não, Deus não nos compara com outra pessoa. Deus mede você pela luz da presença dEle. Não é com comparação. No raso você mede espiritualidade por atividade. Você quer olhar e tentar comparar alguém espiritual. A primeira coisa, se você for comparar, você vai olhar alguém que prega, alguém que canta, alguém que está servindo. Alguém já fez essa comparação? A nossa tendência é olhar e fazer essa comparação. Alguém que aparece, que trabalha muito. Mas deixa eu dizer algo para você: atividade não significa profundidade. Não é porque prega que tem profundidade. Não é porque canta que tem profundidade. Não é porque está todos os dias na igreja tem profundidade. A profundidade não se mede assim. É possível estar ocupado na igreja e ainda estar muito raso de Deus. É possível estar envolvido na igreja e não ter nada de Deus, estar no raso. Essa mensagem confronta, né? Até o teclado, você vê que nos confronta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Todas as vezes que Deus nos confronta,
não é para nos apontar, mas é para nos resgatar. Eu queria que você virasse para alguém do teu lado e dissesse assim: você está no lugar certo, do lado da pessoa certa. Diga para ele: se prepare, porque hoje é eu e você, você e eu. Deus está falando. Amém. A profundidade, ela produz um quebrantamento. Quando Pedro percebe quem ele é, ele cai, ele se prostra. Pedro diz: sou pecador. Pedro está diante de uma pesca maravilhosa, mas o que Pedro consegue enxergar diante de tudo aquilo é que ele era um pecador. A profundidade gerou nele um quebrantamento. Eu poderia essa noite ministrar uma palavra de vitória. Quantos precisam de uma vitória aqui? Amém? Eu poderia chegar aqui hoje e dizer assim: olha, hoje o Senhor está abrindo portas. E Ele abre, porque Ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Mas existem momentos que o Senhor quer nos levar a um quebrantamento. Porque a presença de Deus, querido, Ele confronta o nosso coração. Sempre foi assim nas Escrituras. É interessante que quando Isaías ele vê, no capítulo 6, a manifestação da glória de Deus. Se você olhar os capítulos anteriores, você vai ver Isaías dizendo assim: ai da nação, ai do povo. Ele vai dizendo ai, 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 ai. Mas quando Isaías se depara com a glória de Deus, quando Isaías vai para a profundidade do conhecimento, da revelação de Deus, Isaías vai dizer assim: ai de mim. Quando João, na ilha de Pátimos, João ouve a voz do amigo dele. João vira para ver quem falava com ele. E a Bíblia nos fala que João cai como morto. Daniel teve uma visão a respeito de Deus. E quando ele teve essa visão, ele perdeu as forças. Porque quando a presença de Deus se manifesta, a verdade aparece. E quando a verdade aparece, o coração se quebra. E deixa eu dizer algo para você. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus ama um coração quebrantado. Deus ama aqueles que estão quebrantados diante da presença dEle. Imagina comigo um quarto de luzes apagadas. Quando você entra nesse quarto, tudo está aparentemente no lugar arrumado. Mas quando você acende a luz, você começa a perceber poeiras no ambiente. Você começa a perceber que algumas coisas não estão no lugar.
A luz não criou a sujeira ou a poeira. A luz apenas mostrou o que já tinha lá. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo, querido. Quando Ele chega, tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que não condiz com a verdade do reino, aparece. Mas a luz de Deus, ela não vem para nos destruir. Ela começa a revelar as coisas que estão escondidas, para nos transformar. O Senhor não quer nos destruir. Ele quer que haja transformação na nossa vida. Quando o Senhor nos leva para a profundidade, Ele começa a tocar em áreas do nosso coração. Sabe, uma área que Ele toca no nosso coração? Fala comigo assim: orgulho. O orgulho é uma área que o Senhor toca na profundidade. O orgulho faz a pessoa pensar que está bem quando não está. O orgulhoso, ele tem dificuldade de reconhecer erro. Sempre tem uma justificativa, sempre tem uma explicação. Mas quando Pedro encontra Jesus, o orgulho desaparece. Ele não discute, ele não se defende, ele cai e diz: sou pecador. A profundidade arranca do nosso coração o orgulho. Querido, o orgulho não nos permite enxergar como realmente nós estamos. Mas essa noite o Senhor arranca todo orgulho do nosso coração. Todo orgulho que caminhou na nossa vida essa noite, o Senhor quer arrancar todo orgulho. O orgulho nos afasta de Deus, mas a humildade nos aproxima. A outra coisa que a profundidade revela: pecado escondido. Aquilo que está escondido dos homens não está escondido de Deus. Deus vê pensamentos, Deus vê intenções. Deus, Ele vê atitudes secretas. Deus conhece e vê tudo. Muitas pessoas frequentam igreja, mas carregam áreas que nunca entregaram completamente a Deus. Sabe aquele quarto escondido, trancafiado às 1000 chaves? Aonde ninguém tem acesso. Hoje o Senhor vai acessar esses ambientes. Tudo aquilo que estava oculto, tudo aquilo que estava escondido, essa noite o Senhor quer trazer restauração por completo na tua vida. E é interessante que Ele toca nessas áreas, querido, para nos libertar. Porque aquilo que fica escondido continua prendendo. Quantas pessoas estão presas? Aquilo que você esconde te aprisiona. Aquilo que você esconde não permite você desfrutar da vida plena que Jesus nos garantiu. Mas quando isso vem para a luz, Deus começa a restaurar. Não tenha medo, querido, de trazer luz diante de coisas escondidas, porque quando a luz chega, Deus começa a restaurar a sua vida.
Outra coisa que a profundidade revela é corações feridos. Nem tudo que Deus toca é pecado. Às vezes Deus toca feridas. Feridas de rejeição. Feridas de abandono. Feridas de palavras que marcaram a sua vida. Feridas de experiências dolorosas. E muitas vezes nós escondemos essas feridas. Muitas vezes nós ocultamos ela. Por muito tempo eu carreguei uma ferida. Por anos eu carreguei uma ferida. E muitas vezes, várias vezes, a pastora chegou para mim e falou comigo. E ela disse: existia alguma coisa. E eu não conseguia enxergar essa ferida. E aí um dia, lá em Minas, uma pessoa que nunca tinha me visto me chamou e começou a falar comigo. E conforme ele ia falando, eu lembrei exatamente do dia em que eu recebi uma palavra que me feriu. Estava com a casca e não tinha sido cicatrizada. Naquele dia, eu coloquei para fora. Naquele dia, eu fui curado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez existem feridas escondidas que você tem medo de revelar, você tem medo de mostrar, mas Jesus está aqui nessa noite para curar todas as feridas. Jesus está aqui, querido, para tirar a dor dessa ferida e te trazer cura. Porque aquilo que não é tratado, ele continua influenciando a nossa vida. Havia um bloqueio na minha vida, eu não entendia o porquê. Depois disso, um mês depois, a minha esposa começou a gerar. Eram 6 anos, no mínimo 5, tentando, e ela não gerava. Um mês depois que o Senhor tocou na ferida e curou, o meu filho começou a ser gerado. Deixa eu dizer algo para você. Existem coisas que não começou a ser gerado na tua vida ainda, porque existem feridas não cicatrizadas. Mas o Senhor vai curar nessa noite. Uma outra coisa que a profundidade revela é o ego. O ego é a necessidade constante de reconhecimento. É a necessidade de ser visto, de ser valorizado, de receber posição. Isso quase não aparece na igreja, mas lá fora. Isso é o ego inflamado. Querem posição, querem reconhecimento. Mas quando não acontece, você já viu alguém que gerou uma expectativa e quando aquilo não aconteceu, a pessoa muda completamente? A pessoa ela não é mais a mesma. Por quê? Por causa do ego. Às vezes as pessoas estavam toda animada, mas quando não aconteceu, mudou. Mas o Senhor é aquele que trabalha no ego. Ele é poderoso para curar. Querido,
Quem ama a Deus serve com posição ou sem posição. Quem ama a Deus não está preocupado se ele vai ser reconhecido ou não. Quem ama a Deus não está preocupado se ele vai estar na recepção, se ele vai estar arrumando as cadeiras, se ele vai estar pregando, se ele vai estar cantando. Quem ama a Deus serve porque ama a Deus, independente da posição. Quem ama a Deus não precisa de palco. Eu me lembro um dia em que um jovem chegou na minha casa e tinha um pastor na minha casa. E esse pastor virou para esse jovem e disse assim: rapaz, faz muito tempo que eu não vejo seu pai na igreja. O que aconteceu com seu pai? E aí esse jovem virou e falou assim: é porque o pastor não dá oportunidade para ele pregar. E ele gosta de pregar. E por isso ele saiu da igreja. E aquele pastor que não era o pastor da igreja virou para ele e disse assim: rapaz, seu pai gosta de pregar? Ele disse: sim, gosta. Por que ele não vai pregar nas praças? Por que ele não vai pregar nos presídios? Por que ele não está pregando na rua? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: quem ama o Senhor, ele não se preocupa onde ele vai estar. Ele apenas quer servir. Ele apenas quer estar disponível para o reino. Ele não precisa de um altar. Ele precisa apenas da presença do Senhor para servir. Isso fala muito do ego. A profundidade, ela revela a religiosidade. Talvez uma das coisas mais perigosas dentro da vida espiritual seja a religiosidade. É quando alguém continua fazendo coisas para Deus, mas o coração já não está mais apaixonado por Ele. Tem muita gente fazendo coisas para o Senhor, mas o coração já não está mais apaixonado. O coração já não é mais como era no início. A pessoa, ela pode continuar vindo ao culto, ela pode continuar cantando, pregando, servindo, participando, mas algo mudou por dentro. A paixão esfriou, a chama diminuiu. A presença de Deus já não gera mais temor. Quem lembra a primeira vez que tomou ceia aqui? Quando eu fui tomar a primeira ceia, eu tremia. E na época o meu pastor tem até hoje dom de revelação. Eu falei: meu Deus, será que existe algum pecado? Será que ele vai revelar alguma coisa na minha vida? Havia um medo, um temor muito grande. Porque aquele momento não era mais um momento. Era a primeira vez que eu ia ceiar. Deixa eu te perguntar uma coisa: como está o teu coração hoje ceando? Teu coração ainda almeja esse dia? Teu coração ainda sente aquele frio de examinar por dentro e ver: Senhor, como que eu estou diante do Senhor? Como estão minhas vestes? Ou se virou mais um pedaço de pão e um suco de uva? Muitas vezes a palavra já não provoca mais o mesmo impacto. E é exatamente isso que Jesus falou à igreja em Éfeso. Ele disse: tenho porém contra ti que abandonou o seu primeiro amor. Perceba algo: eles ainda trabalhavam, ainda serviam,
ainda tinha atividades, mas tinha perdido o amor inicial por Jesus. Querido, e quando o primeiro amor se perde, fé se torna apenas rotina. Sabe quando você começou a trabalhar? Passou um tempo, quem ficou aqui uns meses desempregado assim já, sem conseguir emprego? Sabe quando você fica um tempo procurando? E quando você começa, é a melhor coisa do mundo. É a melhor empresa. Você ouviu o salário, meu Deus, é tudo isso que eu vou ganhar. É tudo muito lindo. Cadê os que têm 10 anos de casado aqui? 10 anos. Sabe quando você começou o namoro? Lindo. A mulher, meu marido é o homem mais belo. Primeiro amor. Passou o primeiro ano, 2 anos. 10 anos já mudou. Pode ser que quando você completou 10 anos, você começou a usar óculos. E aí você começou a enxergar o que você não enxergava no início. Por quê? Porque o primeiro amor passou. E quando o amor se perde, as coisas perdem a graça. Ele continua o mesmo, da mesma forma que você se apaixonou por ele ou por ela. O problema era a forma que você olhava no início. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus continua o mesmo. O problema é a forma que você está olhando. Sabe, quando nós começamos na fé, faz um dó aí. Fazia um dó. Eu não vou cantar não, pode ficar tranquilo, tá? Faz uma olhada assim, meu Deus, onde ele vai? Era só fazer um tom. As lágrimas começavam a rolar. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não mudou, Ele continua o mesmo. O problema é que a falta de profundidade nos faz perder o primeiro amor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus nos leva para o fundo, Ele começa a quebrar essa religiosidade. Ele reacende o coração. Ele reacende a paixão. Ele reacende o amor por Jesus novamente. Eu oro ao Senhor para que eu termine os meus dias desejando a presença dEle mais do que o dia anterior. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor não quer uma multidão de pessoas que o coração não queime mais por Ele. Mas se o Senhor encontrar nessa noite que o coração queime, é o suficiente. E eu tenho certeza que nessa noite existem homens e mulheres ainda que o coração ainda está aceso. O coração ainda, tem paixão por Jesus. Jesus, Ele não quer apenas a nossa atividade, querido. Ele quer o nosso coração. Pedro começou aquele dia frustrado, redes vazias, coração cansado.
Mas ele terminou o dia quebrantado, confrontado, transformado e chamado por Deus. Querido, quando Deus nos leva para a profundidade, Ele nos quebra. O Senhor nos quebra. Porque a gente chega cheio de razão. Mas quando a glória dele chega, a gente começa a dizer como Isaías: ai de mim, Senhor. A gente sai da comparação e começa a olhar para dentro de nós. O Senhor nos quebra. O Senhor começa a confrontar a nossa vida. Porque muitas vezes o orgulho tomou conta. Muitas vezes o ego foi inflamado. Uma vez, eu acho que foi Moody, após ele, John Wesley, um desses, Moody, John Wesley, John C. George, eu não sei quais dos três, mas um deles terminou de pregar, e quando ele terminou de pregar, ele desceu do altar. Uma pessoa chegou para ele e disse assim: que pregação foi essa? E naquele momento ele virou e disse assim: o diabo já soprou isso no meu coração. Talvez você possa dizer assim: poxa, que dureza. É que na realidade ele estava preservando o coração dele para que o ego e o orgulho não tomasse e não inflamasse ele. Porque muitas vezes a gente pode achar que somos nós. Mas deixa eu dizer uma coisa: nunca vai ser sobre nós. Sempre será sobre Ele. Quando você entra no profundo, Deus não faz apenas milagre ao seu redor, Ele faz milagre dentro de você. Jesus, Ele operou um milagre, uma multidão de peixes. Mas Pedro não estava preocupado com aquele milagre. Pedro começa a olhar para ele e dizer assim: eu sou um pecador. Mas Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, eu sei que você é pecador. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem realmente nós somos. A tua pior versão não vai assustar Deus, porque Ele nos conhece. Mas quando Pedro olha e diz assim: eu sou um pecador, Jesus vira para ele e diz assim: agora sim, eu vou fazer de você um pescador de homens. Sabe o que Jesus estava liberando para Pedro? Eu disse isso na semana passada. Jesus virou para Pedro e disse assim: Pedro, agora eu posso liberar algo poderoso sobre a tua vida, porque até agora tudo aquilo que você pegou morreu na tua mão. Deixa eu dizer algo para você. Talvez até hoje tudo aquilo que você tentou fazer não deu certo, morreu. Mas após o encontro com Jesus, quando Pedro vai para a profundidade, Jesus vira para ele assim: Pedro, a partir de hoje tudo aquilo que vier à tua mão não vai morrer, mas vai ser gerado vida. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. A profundidade vai gerar na tua vida, no teu ministério, no teu chamado, na tua casa, na tua família. Tudo aquilo que antes gerou morte, a partir de hoje a profundidade vai gerar vida. O Senhor não nos leva para a profundidade para acabar com a nossa vida, não. Jesus nos leva para a profundidade para fazer com que a gente possa enxergar quem realmente nós somos, mas também entender o que Ele irá fazer na nossa vida e através da nossa vida. Jesus nos trouxe aqui nessa noite para expor,
mas para nos curar. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Eu quero falar agora diretamente no seu coração. Porque talvez enquanto essa palavra estava sendo ministrada, Deus foi tocando em áreas da sua vida. Talvez Deus mostrou orgulho, feridas, pecado escondido, o ego, a religiosidade. Talvez Deus mostrou que algo aconteceu com o seu primeiro amor. Talvez você percebeu que continua vindo, mas aquela paixão por Jesus não é mais a mesma. Mas hoje Deus está chamando você para algo mais profundo. O Senhor está te chamando essa noite para algo mais profundo. Jesus quer transformar tudo aquilo que foi morte em vida. Talvez você olhe e diz assim: tanto tempo passou e parece que até hoje nada aconteceu. Mas deixa eu dizer algo nessa noite ao teu coração. Jesus, Ele não precisa de muito tempo para mudar a nossa vida por completo e cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Eu não sei quantos anos Pedro tinha, mas quando Jesus leva Pedro para a profundidade, o Senhor começa a cumprir algo sobre a vida dele que já tinha sido gerado desde o início. Ele tinha sido gerado para aquele tempo. Você foi gerado para esse tempo. E aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que Deus gerou dentro de você, eu quero declarar nessa noite: não vai morrer. Ele está gerando vida, porque a vida começa dentro de você e ela passa, e aonde você toca começa a ter vida. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Aonde você vai colocar as mãos a partir de hoje, o Senhor vai começar a gerar vida. Eu quero declarar: ei, no lugar onde você trabalha, o Senhor vai começar a gerar vida. Na tua casa, o Senhor vai começar a gerar vida. Na rua onde você mora, o Senhor vai começar a gerar vida. Oh, aleluias. Enquanto eles vão estar louvando, se você quiser sair do teu lugar e vir para o altar, sai do teu lugar. O Senhor nessa noite quer começar um novo tempo. O Senhor quer começar uma nova história. Você que quer nessa noite, sai do teu lugar, vem para o altar. Se você deseja lançar diante dele, reconhecer que realmente você precisa de algo. Aleluias. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio
o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino teu, o poder inicial, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder inicial, é a glória pra sempre. Amém. Eu quero que vocês saiam no fundo, estenda as mãos para cá. Nós vamos orar agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Ah, Senhor, assim como a vida de Pedro, Pai, naquele dia foi impactada, Senhor, não com a pesca, mas pela Tua presença dentro do barco que mudou toda a vida e a história dele. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, e assim como Pedro, Senhor, se arrependeu, reconheceu o quanto era pecador, o quanto precisava de Ti, Senhor, nessa noite. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós precisamos da Tua presença, Senhor, porque somos pecadores, somos falhos. Mas assim como a Tua graça alcançou Pedro essa noite, a Tua graça nos alcança. E assim como Pedro, Senhor, a partir daquele momento o Senhor começou a gerar vida através dele. Pai, eu declaro, Senhor, Pai, a partir de hoje, tudo aquilo que tocarmos e colocarmos as mãos, o Senhor vai gerar vida, o Senhor vai curar, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai salvar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a partir de hoje, Pai, não haverá mais morte, mas nós declaramos vida em nome de Jesus. Se você crê nisso, celebra ao Senhor. Se você crê, aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Declare nessa noite. Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranga com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todo. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluias. Aleluias. Que Ele cresça, que o nome dele continue sendo glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.